Queridos, a paz do Senhor Jesus, somos gratos a Deus por essa oportunidade oportuna e singular que o Senhor Deus nos concede em poder estar na casa dEle. Agradeço ao evangelista irmão Gilmar pela confiabilidade, ao nosso ministério em poder estar convosco para adorar o nome do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, eu gostaria em convidar vós outros para abrir o texto bíblico da palavra de Deus em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 27, versículo de número 19. Gênesis 27, versículo 19. Que diz assim a palavra do Senhor. E Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú. Repita comigo: eu sou Esaú, teu primogênito. Gostaria que os irmãos aproveitassem e abrissem a vossa Bíblia, Gênesis 32, verso 27. Gênesis 32, verso 27, que diz assim: e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Repita comigo. E ele disse, Jacó. Versículo 28. Então disse, não te chamará mais. O mais aqui é M-A-I-S, conjunção aditiva que soma, mais o teu nome será Israel. Diga comigo, Israel. Podeis os assentar e adorar o Senhor Jesus. Quero falar nesta noite sobre a temática, os três nomes de Jacó. Os três nomes de Jacó. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, amados, e percebemos a biografia de Jacó. Os irmãos conhecem a história e nós podemos observar aqui no capítulo 27, o versículo 19, quando ele apresenta ao seu pai Isaque. Isaque que significa sorriso. Isaque agora estava com uma visão tacanha, estava com uma visão pequena, já não tinha uma visão tão boa. Agora os irmãos sabem, conhecem a história que de repente deveria abençoar o filho primogênito. Os irmãos sabem que o filho primogênito, quando o pai não estava vivo, ele virava o sacerdote da casa. Quando o filho primogênito, amados irmãos, ele também tinha o direito de receber a bênção de Abraão. Os irmãos sabem que agora Esaú, o filho mais velho, que no original hebraico significa cabeludo, ele agora nasce. E de repente Jacó veio grudado no seu calcanhar, como direito, eu vou tomar o direito da sua primogenitura. Jacó, amados irmãos, significa aquele que assegura pelo calcanhar. Aquele que assegura pelo calcanhar. Aquele que não perde a oportunidade que é lhe dada. Os irmãos sabem que agora haveria duas nações no ventre. E o texto nos ensina, a Bíblia nos fala que a menor serviria a maior. E a maior serviria a menor. Nasce Esaú, o mais velho. Mas Jacó veio grudado no calcanhar de Esaú. O tempo passa. E Esaú gostava muito de ficar ao campo. Era um moço que aprendeu a viver no campo. Jacó ficava com a sua mãe. O que eu acho interessante no texto bíblico, amados irmãos,
Esaú, uma certa feita agora, ele foi ao campo. E quando ele foi ao campo, que ele voltara, os irmãos conhecem o texto bíblico, que Jacó fez um guisado gostoso. Jacó preparou um guisado saboroso. E de repente, quando Esaú chega cansado, quando ele olha para aquele guisado, ele diz para o seu irmão: dar-me. O que eu acho interessante é que Jacó disse: não, eu não vou lhe dar, mas eu faço um negócio com você. Eu faço aqui uma negociação com você. Você me dá o direito de primogenitura e eu te dou o prato de leitilha. Sabe o que eu aprendo nesse texto bíblico, amados irmãos? Tem muita gente trocando a promessa que Deus deu para um prato de leitilha. Tem muita gente trocando a herança que Deus deu para um prato de leitilha. O que eu aprendo aqui? Se você for olhar em Gênesis capítulo 25, do versículo 29 ao 34, fala, amados irmãos, que Esaú desprezou a herança, o direito de primogênito. Tem muitas pessoas que estão desprezando o evangelho, deixou o querigma do lado, que é o evangelho, mas nós estamos aqui nesta quinta-feira, o culto da vitória, porque nós ainda valorizamos a herança que Deus nos deu. Quantos valorizam a herança que Deus lhe deu aqui nesta noite? Aleluia! Quem não valoriza a herança que Deus deu? Amados irmãos, não negocia a promessa de Deus. Quem valoriza a herança que Deus deu, ele não negocia a promessa que o Senhor lhe deu. Quantos têm promessa de Deus aqui nesta noite? Se você tem promessa de Deus, você não é como Esaú, que negocia a promessa de Deus. Quem tem a herança do Senhor Jesus, não troca, amados irmãos, não troca a casa do Pai pelo mundo. Tem muita gente trocando a casa do Pai pelo mundo, como o filho pródigo deixou a casa do pai e foi embora. Se você for olhar na cultura judaica, o velho, o pai, o patriarca, ele nunca corre atrás de ninguém. Você nunca vê um judeu correr atrás de ninguém. Mas quando ele viu o filho longe, ele percebeu que era o seu filho que estava de volta. Ele correu até o filho e abraçou. Sabe o que eu aprendo aqui? O Pai, Ele te espera, e quando você chegar, Ele corre ao teu encontro, e Ele te abraça, e Ele te dá vitória. Quantos que estão no culto da vitória nesta noite, acreditam nesta palavra, que Ele é o Senhor da nossa vida? Mas o que eu acho interessante aqui, o primeiro nome, Esaú. Esaú é aquele que troca a bênção que deu, Esaú é aquele que troca a casa de Deus pelo mundo. Mas nós não estamos aqui nesta noite, e nós não vamos trocar a casa do Senhor por este mundo pecaminoso. Quando eu olho para Neemias, você for olhar para Neemias, você vai perceber que tinha miséria e pobreza na época dele. Agora, Israel, vocês sabem que o muro estava caído. Nós estamos vivendo o retrato de Neemias. O muro estava caído. O que é que fala muro caído? Fala de segurança. Em Jerusalém não tinha mais segurança. A Bíblia diz que a porta estava queimada como fogo. O que é que fala de porta queimada? Fala de judiciário que não tinha credibilidade. Parece que nós estamos vivendo esse retrato hoje, no século 21, em nossa nação, sem segurança. A nossa justiça aqui
quem, mas eu sei de uma coisa: o nosso Deus ainda é o nosso juiz, aleluia. O nosso Deus ainda é a nossa segurança, o nosso Deus ainda é o nosso Pai. Então não troca o seu chamado pela riqueza deste mundo. Tem muita gente fazendo igual a Esaú, trocando a chamada que Deus deu pela riqueza deste mundo. Mas quantos quer valorizar a chamada de Deus aqui nesta noite? Quantos quer valorizar a chamada de Deus? Você tem uma chamada, eu tenho uma chamada. Às vezes a gente queremos parar. Quem sabe muitos de nós, às vezes, estamos em uma cisterna espiritual. Eu gosto de usar muito o texto de Jeremias, capítulo 38. A Bíblia diz que Jeremias estava numa cisterna e não tinha água senão lama. Deixa eu te dizer uma coisa: a cisterna não era de Jeremias, era de Maquias. Significa que é temporário. A cisterna que você tiver aqui nesta noite, o Ebed-Meleque da igreja, que é o Paráclito, o Espírito Santo, está aqui nesta noite para te tirar dessa cisterna, porque ela não é tua, é de Maquias, é temporário, vai passar. Quantos acreditam que o Ebed-Meleque da igreja está aqui nesta noite para te tirar desta cisterna espiritual que nós estamos vivendo? Às vezes nós estamos no vale de Querite, mas ainda vale a pena valorizar o ministério que Deus nos deu. Eu lembro que esta semana, cheguei em casa cansado, e eu tenho uma filha especial, autista, com 4 anos de idade. Cheguei cansado, e de repente ela não fala muito bem, fala muito pouco, tem 4 aninhos, fala muito pouco. E quando eu cheguei, tomei o meu banho, e fui para o quarto, de repente ela veio correndo, subiu em cima de mim e disse: papai, eu te amo. Aquilo para mim foi Craito, aquilo para mim foi uma frase muito especial, porque ela não é muito de falar. Aí as minhas forças se renovou novamente. Oh, aleluia! Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos que estão trocando a família que Deus deu para ele por uma aventura. Davi fez isso, mas vale a pena valorizar a família que Deus nos deu. Quantos acreditam que vale a pena valorizar a família que Deus nos deu? Vale a pena. Não faça como Davi, não faça como Davi, que perdeu a sua família por causa de um prato de lentilha, por causa de alguma coisa qualquer. Mas Deus nesta noite está nos dando a condição de valorizar a casa que Ele nos deu, a família que Ele nos deu, aleluia. Vale a pena valorizar. Quantos acreditam que vale a pena valorizar? Não vale a pena agir como Esaú, trocar a promessa que Deus deu, trocar o direito de primogenitura, não vale a pena. Aleluia! O que eu aprendo no texto, amados irmãos, que o sorriso, Isaac disse, chamou o filho mais velho, Esaú: vem cá, meu filho, vai ao campo, pega-se um animal, mata esse animal, faça um guisado gostoso e vem até a mim, porque eu vou lhe abençoar. Sabe o que eu vejo no texto? Eu vejo que Jacó, a mãe de Jacó, sabia que a bênção era para Jacó. Jacó é aquele que assegura pelo calcanhar. Quantos quer segurar a bênção aqui nesta noite? É um culto da vitória. Quantos quer assegurar a sua bênção aqui nesta noite? Aleluia! De repente a mãe de Jacó diz: não precisa ao campo, vai aqui mesmo, pega aquele animal, mata. Eu vou fazer um guisado gostoso. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que para receber a promessa de Deus, para receber algo de Deus, não precisa ir até os confins da terra, não precisa ir até Samaria. É em Jerusalém que Deus quer nos abençoar, é em Jerusalém que Deus tem vitória para nós. Quantos acreditam que em Jerusalém Deus tem promessa de vida para nós? É aqui em Jerusalém que Deus tem vitória para a tua casa. Aleluia!
aleluia, que eu estou parturejando. O que é parturejar? Trazer a luz ao sermão. Quem sabe Jacó olha para sua mãe e diz: mas mãe, o meu irmão é peludo, eu não sou, eu sou liso. Se o pai descobrir, ele vai me amaldiçoar. A mãe disse: não, fique tranquilo, deixe comigo, a pele do animal eu vou colocar sobre os teus ombros e você vai ao encontro do teu pai. De repente Jacó chega na presença do Isaac, chega na presença do sorriso, dizendo: pai, está aqui o guisado que o senhor me pediu. Aí o sorriso disse: mas foi tão rápido. Aí ele mentiu no nome de Deus. Ele diz: o Senhor teu Deus me mandou ao meu encontro. Aí eu estou parturejando. Quem sabe ele disse: ah, mas a voz é de Esaú, chega mais perto. E ele passou a mão sobre Jacó. Mas o pelo aleluia, a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Então eu vou abençoar. Quantos quer sair daqui abençoado no nome de Jesus Cristo? Quantos quer sair daqui abençoado? Você que está com seu irmão aí, no nome de Jesus, que você que está do lado do seu irmão, eu quero que você ponha a mão sobre o ombro dele, se possível aí, se possível, ponha a mão sobre o ombro dele e diz para ele: o Senhor tem bênção para a tua casa. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje abençoado no nome de Jesus Cristo. Você veio aqui assegurar a sua bênção. Quantos vieram aqui assegurar a bênção? Nós viemos aqui assegurar a nossa bênção. O que eu acho interessante, que Jacó saiu dali abençoado por Deus. Jacó saiu dali abençoado. E quando Jacó sai, quem chega? Esaú. Esaú chega. E quando ele chega, ele vai lá, prepara tudo. Quando ele chega na presença do pai, o pai diz: mas meu filho, tu já veio ao meu encontro, eu já te abençoei. Não, pai, não foi eu, não foi você, não. Então o teu irmão lhe tomou a benção. Mas pai, não sobrou nada para mim. Não, não sobrou. Ele nasceu um ódio no coração de Esaú. Ele diz: quando mamãe morrer, quando o papai morrer, eu vou matar o meu irmão. Só que Jacó tinha duas coisas interessantes. Repita comigo: Jacó, mais forte, Jacó tinha duas coisas interessantes. Primeiro, Jacó era decidido. Deixa eu ver os decididos aqui nesta noite. Só os decididos, no nome de Jesus. Jacó era decidido. Deus só abençoa quem é decidido. Porque a mãe de Jacó disse para ele: meu filho, você tem que ir lá para a casa do meu irmão Labão. Só que são 950 quilômetros e é a pé. Você vai? Ele diz: eu vou, mãe. Ele era decidido. Deus só abençoa os decididos. Tem decididos aqui nesta noite no culto da vitória? Tem decididos aqui nesta noite? A Bíblia diz que ele começou a sua viagem. E quando ele começa a sua viagem, a Bíblia diz que ele deitou sobre uma pedra. E Jacó é inteligente por demais, porque quando ele deita sobre uma pedra, ele sabia que Deus ia abençoar ele poderosamente. Aí ele faz uma promessa, ele diz: pai, se tu me abençoares para onde eu estou indo, eu voltarei aqui e pagarei o dízimo de tudo quanto o Senhor me der. Sabe o que eu vejo aqui em Jacó? Ele era inteligente, porque ele sabia que Deus ia abençoar ele. Ele era inteligente, ele sabia que Deus ia abençoar. Quantos sabem que Deus pode te abençoar? Quantos sabem? Só aqueles que sabem. Adore a Ele nesta noite. Ele sabia. Aleluia. Oh, glória. Quando ele chega na cidade, amados irmãos, na cidade de Labão, outra coisa. Primeiro, ele é decidido. Segundo, ele era emotivo. Quando a gente chega numa cidade que a gente não conhece, a primeira coisa que a gente faz é pegar e informação. Eu acredito que quando Jacó chegou lá em Pandarã, de repente ele se informou, apresentou para ele uma moça por nome chamado Raquel. E a Bíblia diz que quando ele chegou na presença de Raquel, ele abraçou e chorou. O que eu aprendo aqui? Jacó era decidido e emotivo. Deixa eu ver os emotivos aqui nesta noite. Só os emotivos. Tem emotivos aqui nesta noite?
Deus quer abençoar aqui nesta noite, no culto da vitória, os decididos e os emotivos. Oh, aleluia! Deus não tem compromisso com a geração de Esaú. A geração de Esaú, Deus não tem compromisso. Mas Deus nesta noite está querendo alertar a geração de Jacó. Aqueles que assegura pelo calcanhar. Aqueles que é emotivos e aquele que é decididos. Só os emotivos. Levante a sua mão nesta noite. Só os emotivos. Adore a Ele neste lugar. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que opera. O que eu acho interessante é que quando ele chegou na casa de Labão, Flávio Joséfo diz que no primeiro dia que ele chega lá, que ele levanta, ele vai trabalhar. Outra coisa aqui que eu aprendo: Deus só tem compromisso com quem é decidido, com quem é emotivo e com quem é trabalhador. Deixa eu ver os trabalhadores aqui nesta noite, só os trabalhadores. Ele levanta cedo e vai trabalhar. Um mês trabalhando de graça, Labão chega na presença dele e diz: ei, você está trabalhando aí de graça, você precisa de um salário, eu preciso te dar um salário. Qual é o teu salário, Jacó? Ele disse: o meu salário é casar com Raquel. Labão olha para ele e diz: então é fácil. Trabalha 7 anos que você casa com ela. A cultura judaica, no dia do casamento, o judeu tem por costume colocar um véu no rosto da mulher. A Bíblia diz que Leia ou Lia era uma mulher muito bonita. Leia ou Lia era uma mulher muito bonita, porém a Bíblia diz que os olhos dela eram baços. Ela tinha uma questão problemática nos olhos. No dia do casamento, Jacó bebe um pouco, e o que Labão faz? Coloca Lia no lugar de Raquel. A Bíblia diz que o trabalho do enganador é enganar e ser enganado. Jacó enganou o pai, e agora Labão está enganando ele. Ele casa com Lia. Quando ele levanta no outro dia, que ele olha, não era Raquel, era Lia. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nesta noite. Lia era bonita, tinha problema nos olhos, só que Lia ou Leia é aquela, amados irmãos, que foi com Jacó até o final da vida. Deixa eu dizer para você aqui. Ele trabalhou mais 7 anos, não vou entrar no mérito teológico, se foi 7 anos depois ou 14 anos, não. Eu só sei de uma coisa, ele recebeu a Raquel. Deixa eu te dizer aqui, só aqueles que acreditam que vieram aqui no culto da vitória, quantos quer receber a vitória de Deus aqui nesta noite? Quantos quer receber? Só que deixa eu te dizer, você precisa da bênção que você necessita, não da bênção que você quer. Tem gente que quer uma bênção, porque ele olha a aparência, olha o visual. Mas a bênção que você quer, às vezes não vai até o final com você. A bênção que você quer, às vezes carrega ídolo. Raquel carregou um ídolo e não foi até o final. Mas Lia foi até a velhice de Jacó. Deixa eu te dizer, você quer nesta noite uma bênção que você necessita ou uma bênção por aparência? Quantos querem a bênção que nós necessitamos aqui nesta noite? Deus tem uma bênção que nós necessitamos aqui nesta noite. Eu não sei qual é a tua problemática, mas eu sei de uma coisa, o Deus de Jacó está aqui nesta noite para te abençoar e para te dar a bênção que você necessita. Eu necessito de uma bênção, a minha casa necessita de uma bênção, todos nós necessitamos de uma bênção. Para concluir, porque eu não quero enfadar os irmãos. O que eu acho interessante, Jacó foi abençoado, mas chegou a hora de pagar a promessa. Irmãos, a palavra oração, tirando o fica ração. Concorda comigo? Oração, tirando o fica ração. Tirando o R fica ação. Como C cedilha não pode ficar na frente das vogais, você tira o C cedilha e põe o S, aí fica sã. O que Jacó teve que fazer para não ser morto por Esaú? Ele teve que ir para a oração. Quando ele foi para a oração, ele ficou forte, com a ração espiritual. Quantos querem ficar forte aqui nesta noite? Só a oração que deixa crente forte, viu? É só a oração, viu?
que deixa crente forte. Tem crente forte aqui nesta noite? Tem crente forte aqui nesta noite? E quando o crente fica forte, ele entra em ação. Quando ele entra em ação, o Papai do céu olha para ele e diz: eu vou abençoar, e ele fica sã. Quantos quer ficar sã aqui nesta noite? Quantos quer ficar sã aqui nesta noite? Jacó foi para a oração. E quando ele foi para a oração, amados irmãos, o próprio Deus em teofania desceu. Aleluia, oh aleluia, ele abraçou o próprio Deus em anjo, em teofania. E eu acredito que de repente o anjo olha para ele, o próprio Deus, e diz: qual é o teu nome? Versículo que eu li do capítulo 32, qual é o teu nome? O meu nome é Jacó, aquele que assegura pelo calcanhar. De hoje em diante tu não chamarás mais Jacó, mas Israel de Deus. Quantos querem ser o Israel de Deus aqui nesta noite? Israel de Deus. Eu coloco um título aqui nesta passagem: cartório de Deus, aonde Deus muda nome. Quantos estão no cartório de Deus aqui nesta noite, aonde Deus muda o nome? Aleluia! Estamos no cartório de Deus aqui nesta noite, aonde Ele vai mudar o teu percurso, aonde Ele vai mudar a tua história. Ele é um Deus poderoso. Eu sou filho de uma mulher, muitos conhecem a minha mãe, que faleceu devido ao Covid. Eu sou filho de uma mulher que não poderia ter sequer um filho. Quem lembra do pastor Silas Felício? Alguém lembra do pastor Silas Felício aqui? A primeira vez que ele veio em Uberlândia, o meu pai era pastor da congregação do bairro Patrimônio, e eu já vou fechar a Bíblia. E de repente o meu pai estava dando um estudo bíblico na congregação, e ele viu que de repente entrou um caixão dentro da igreja, e a minha mãe colocou a mão sobre aquele caixão, sorriu para ele, e de repente ele ficou, era a primeira igreja dele, ele tinha 29 anos, eu tinha os meus 8 anos e meu irmão tinha 5 anos e não tinha minha irmã, que é a caçula, a Núbia. Pastor Silas veio pregar em Uberlândia. Minha mãe na época tinha problema de câncer e de coração. Pesava 32 quilos, pele e osso. Nós morávamos aqui no Santa Mônica, na antiga 22. Para chegar na igreja do Santa Mônica ali, na época, amados irmãos, deu maior trabalho. Saímos cedo de casa, chegamos numa problemática danada. Pastor Silas, pela primeira vez pregando em Uberlândia, de repente, quando ele olha a minha mãe, ele diz: sepultura que está aberta, no nome de Jesus eu fecho agora. Oh, aleluia! Olhou para o meu pai e disse: você que está triste, fique alegre, porque eu vou dar vitória. Eu tinha 8 anos de idade. Olhou para mim e disse: se Jesus não voltar até lá, será um pastor de igreja. Oh, alabaxandarai. Quantos acreditam que o nosso Deus tem promessa para crente aqui nesta noite? Mas não seja como Esaú que vende a tua promessa. Não seja como Jacó nesta noite. Assegura a tua bênção, porque Ele tem um nome preparado para você. Você está no cartório de Deus, lugar aonde Deus muda o nome, e Ele vai mudar o teu nome nesta noite para Israel, príncipes de Deus. Quantos príncipes tem aqui nesta noite? Quantos príncipes tem aqui nesta noite? Deus curou a minha mãe do câncer. Ela foi curada do problema de coração. Oh, aleluia! Começou a fazer a obra do Senhor Jesus. É isso que Deus faz. Quantos acreditam que o nosso Deus ainda cura? Ainda cura. Com permissão do irmão Gilmar, posso orar? Se coloca de pé, por gentileza. Aleluia, não vale a pena trabalhar como Esaú, vender aquilo que Deus lhe deu, a primogenitura, aleluia. Quantos desta noite não quer vender aquilo que Deus lhe deu? Não venda, não venda, aleluia. Assegura a tua bênção como Jacó aqui desta noite, porque Ele quer mudar o teu nome para Israel. E Israel no original hebraico significa Deus batalha pelo homem. Aleluia. Quantos acreditam que Deus batalha por nós aqui nesta noite? Só aqueles que acreditam que Deus batalha por nós e está passando por alguma dificuldade. Se você crê, só se você crê, venha aqui à frente nesta noite receber uma oração. Venha. Jesus pode te curar aqui nesta noite. Jesus pode abrir uma porta de emprego para você aqui nesta noite.
E Ele pode te renovar, aleluia. Ele é o Senhor da tua vida, Ele está aqui nesta noite. Se você crê, eu estou te aguardando aqui nesta noite, nós vamos orar, aleluia. E a igreja estende a sua mão para cá, estende a sua mão para cá, porque o Deus de Jacó está aqui nesta noite, aleluia. O Deus de Jacó está aqui nesta noite, e Ele quer te abençoar, aleluia. Ele quer te abençoar. Quantos têm promessa de Deus aqui nesta noite? Só aqueles que têm promessa de Deus. Aleluia, está vindo mais alguém ali, oh, aleluia. Oh, xandaraba, candaraba, cheia. Aleluia. Coisa boa é estar na casa de Deus. Coisa boa é adorar ao Senhor Jesus Cristo. Quem sabe você está passando por luta, mas saiba que esta luta vai passar. O Ebed-Meleque da igreja está aqui nesta noite para te tirar desta dificuldade que você está passando. Ele está aqui nesta noite e Ele quer te dar vitória. Eu quero que você agora adore a Ele. Eu quero que você adore a Ele agora. Eu quero que você engrandeça a Ele nesta noite. Aleluia, Ele é poderoso, Ele se faz presente aqui neste lugar. Aleluia. Ele quer te renovar aqui nesta noite. Ele quer te curar. Ele ainda é um Deus que cura. Ele ainda é um Deus que opera milagre. Aleluia. Ele é um Deus que opera milagre. Nós estamos num culto da vitória, onde Ele pode operar um milagre na nossa vida. Nós vamos orar agora. Fecha os teus olhos. A igreja estende a mão para cá, por gentileza. Vamos orar. Senhor Deus, acreditamos que o Senhor ainda é um Deus poderoso que opera em nosso meio. Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Isaac, Tu és o Deus de Jacó. Se Esaú não tivesse rejeitado ao direito de primogenitura, ó Pai, ele teria recebido a bênção de Abraão e Tu seria o Deus de Esaú. Mas ele rejeitou. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós estamos aqui nesta noite no culto da vitória, acreditando que o Senhor pode operar maravilha na minha vida e na vida dos meus irmãos que aqui estão. Senhor, entra com providência na vida dos teus filhos que vieram aqui à frente nesta noite. Entra com providência, ó Pai. Repreende todo mal, ó Pai. Repreende a enfermidade, ó Pai. Repreende a angústia. Repreende a tristeza. Repreende a depressão, ó Pai. Aleluia. Repreende todo o pensamento pejorativo. Repreende todo mal, porque Tu és um Deus poderoso. Nos renova neste lugar. Nos renova neste culto da vitória. É o que nós te pedimos no Teu nome, ó Pai. E no Teu nome nós agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês.